Olá, gente boa. Você já pensou sobre qual é o futuro da nossa liberdade? A liberdade que comparativamente podíamos aferir, como eu fiz várias vezes, quando ia a Cuba. Eu voltava de lá para o Brasil com a sensação de que retornava para a liberdade. Porque em Cuba, por ter feito contato com dissidentes, eu fui controlado pela polícia, fui filmado. Tive que apelar à embaixada do Brasil para ter garantias de que poderia voltar sem problemas para o meu país. Você já pensou por que eu hoje sinto aqui que estamos naquela direção, que estamos passando por dificuldades que em Cuba são correntes e cotidianas há décadas? Sim, porque é isso que está acontecendo aqui. Nossa liberdade de expressão limitada, nossas redes sociais controladas, comunicadores digitais com sérios problemas para sobreviver, cortaram-lhes, não é apenas censura, não, cortaram o próprio sujeito, cortaram o indivíduo, tiraram o cara do ar. Está proibido, tiraram-lhe o acesso ao seu trabalho, que são as redes, as plataformas sociais, e estas mesmas, sujeitas a regras rigorosas, porque eram um espaço de liberdade, caótico, sim, ocupada por pessoas que de ambos os lados se dedicavam e se dedicam a difundir notícias falsas, mas que raios! E por causa disso vamos perder a liberdade que temos de pensar do contraditório? Vamos nos afastar da possibilidade do contraditório? Você já percebeu que nós estamos com controle da nossa própria linguagem? Que há coisas das quais não se pode falar. Há divergências em relação ao que é a voz corrente dos poderes de Estado. Nesses poderes, conhecidos do ponto de vista ideológico, e conhecidos pelo abuso que fazem do poder que têm, e da grande mídia, dos grandes órgãos de comunicação, que são os senhores do bem e do mal. Para onde foi a nossa liberdade? Isso dói no coração de qualquer amante da dignidade da pessoa humana, do livre pensar. Há palavras que não se podem usar. Não porque sejam feias, não, porque elas contradizem um vocabulário politicamente correto que se impôs como uma ditadura da linguagem. Sabem por que fazem isso? Para limitar as palavras. Por que, limitando as palavras, limita-se o espaço do pensamento? Sim, porque é com palavras que nós pensamos. Quando as palavras não podem ser usadas. Quando perdemos o acesso a esse vocabulário, ao vocabulário. Quando tudo está limitado na área da comunicação social, há diretrizes que, por vezes, jogam a pessoa num processo penal. Porque o que disse, o que escreveu, aquilo que pensou, expôs e publicou e falou, sugere algo parecido com algo que está tipificado em lei. E por semelhança, não por lei, por semelhança, se aplicam as penas da lei. Assim estamos. Você já pensou que se nós continuarmos suportando isso, tolerando isso, se não nos rebelarmos contra isso, se não denunciarmos isso, se não demonstrarmos aquilo que acontece em toda a cadeia produtiva do ensino brasileiro, o horizonte, a abertura do horizonte, a amplitude do horizonte das ideias, da elaboração da mente, do pensamento humano, se vai estreitando e se vai encurtando a distância desse horizonte, e ele vem chegando para perto de nós, para tão perto de nós, até que chega na ponta do nosso nariz. E nós temos que pensar dentro da caixa, onde eles querem que as nossas ideias operem,
que a nossa mente trabalhe. Mas isso é o fim da filosofia, isso é o fim de toda a ciência, porque inclusive as imposições que nos chegam por tantos meios são anticientíficas, são antinaturais, são anti-humanas. Nós temos uma obrigação, aqueles que pensam, que querem continuar pensando, porque nós mesmos policiamos as nossas expressões. Não porque tenhamos deixado de crer naquilo que pensamos e cremos, mas porque não é politicamente correto, porque o Brasil é um país laico, que essas coisas não ficam bem no ambiente social. E se você acha que nós aqui estamos mal, lembre-se de que há países que estão muito pior, que já avançaram muito mais nesse sentido. Temos que ser um rebelde nesta direção. Enfrentar, temos que denunciar isso. Até que isto cale na mente das pessoas e a opinião pública se forme contra tudo e contra todos. É a nossa liberdade que está em jogo. E se limitamos a liberdade de expressão, limitamos o pensamento político, limitamos a compreensão dos fenômenos políticos, limitamos a capacidade de apontar os males que são praticados por aqueles que nos induzem a pensar como eles querem. Nós já caímos nesta esparrela. Mas não podemos aceitar que nos ponham uma cela, que nos ponham rédeas e que nos conduzam com anteojos, proteção lateral, para que nos comportemos simples trabalhadores animais de carga, a serviço dos grandes poderes, daqueles que fazem e que impõem o seu querer, as suas ideias e as suas mentiras, como se fossem verdades. E nós vimos isso na recente campanha eleitoral. Pense nisso. Seja um rebelde nesse sentido. Diga que é um rebelde. Meu nome é Percival Pugina. Diga que entendeu o jogo deles. Meu nome é Percival Pugina, quero o meu país de volta. Não solto a ponta da corda. E peço a Deus que preserve a liberdade do povo brasileiro.